Hoje eu vou conversar com Alexandre Damiani, um empresário brasileiro que montou um grupo de empresários brasileiros nos Estados Unidos e está tendo muito sucesso. Olá, bem-vindos de volta ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. O meu nome é Antônio Miranda e o objetivo do meu canal é trazer informações e conteúdo aos empresários, empreendedores e executivos brasileiros que querem começar um negócio ou uma carreira de forma estruturada aqui nos Estados Unidos. E hoje eu vou conversar com o Alexandre Damiani. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Antônio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que aceitou o nosso convite para falar de um grupo que eu faço parte, se chama Recomendo em USA, tá? Mas antes de eu começar, por favor, curta, compartilhe os vídeos, comente, mande e-mails aqui para a gente, me incentive a trazer mais informações para quem precisa e também agradecer o nosso primeiro apoiador do canal, a Expertness Translations. Então sempre que você precisar de traduções ou traduções juramentadas, entre em contato aqui nesse telefone, nesse e-mail, e fala lá com o Evandro, que eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem. Alexandre, obrigado novamente. Obrigado a você. É um prazer ter você aqui. Eu fiquei muito interessado em bater esse papo contigo, né? Eu sou a favor da união dos brasileiros, né, dos empresários. Eu acho que aqui nos Estados Unidos a gente tem que se unir e não competir tanto como a gente infelizmente compete, né? E eu achei muito bacana trazer o Alexandre aqui, pessoal, porque ele montou um grupo que ele vai falar um pouco mais, que se chama Recomendo em USA. Hoje está com 154 membros e essas empresas geram negócios entre elas e a gente está muito feliz de fazer parte desse grupo. Então eu vou deixar o Alexandre contar um pouco da história dele e depois vamos entender um pouco como é que funcionam esses grupos, a visão dele também de negócios aqui nos Estados Unidos. Alexandre, conta um pouco para a gente sobre a sua história profissional, história de vida, para que os amigos do canal entendam como é que você chegou aqui nos Estados Unidos. Minha história é um pouquinho peculiar, apesar de não ser muito incomum nos Estados Unidos. Quem decidiu vir morar nos Estados Unidos, na verdade, na minha casa, foi minha esposa. Eu trabalhava em empresas grandes, de grandes portes, na área de educação. Trabalhei muito na Uninove durante muito tempo. Depois trabalhei numa empresa de educação financeira que foi a que me enviou para cá como expatriado, apesar do nome não ser muito legal, porque eu acho que o negócio de ser expatriado parece que você foi mandado embora de lá para cá, né? E na verdade eu vim assumir a presidência de uma empresa aqui. E a primeira dica que eu falo, que eu gosto de falar, é para não fazer igual eu fiz e algumas pessoas fizeram, ou seja, vir para cá de uma forma não planejada. Então eu gosto muito do canal e do trabalho que você está fazendo, que é justamente dar dicas sérias para as pessoas, para que eles não cometam pequenos erros que podem ser evitados com um simples canal, um telefonema, ou seja, conversar com pessoas sérias aqui. E eu tive muito problema no começo porque eu acabei sendo orientado por pessoas que não tinham o conhecimento e passavam apenas o que eles achavam. Eu cheguei nos Estados Unidos há quase 4 anos, vai completar o mês que vem 4 anos, então eu falo que talvez eu não seja o mais especialista para falar sobre empreender nos Estados Unidos, mas posso dizer que foram 4 anos muito intensos, onde eu pensei em voltar para o Brasil algumas vezes, pensei em desistir do meu empreendimento algumas vezes, e o que me motivou a abrir o Recomendo em USA foi uma coisa que você falou da competição e uma frase que eu convido os nossos ouvintes aí, telespectadores, a não usar mais. Não faça negócio com brasileiros. Porque isso não é uma realidade. Existem grandes cases de sucesso aqui nos Estados Unidos, pessoas que chegaram a 30, 35, 40 anos atrás, que vieram limpar a casa, trabalhar na construção e hoje são donos de empresas, são donos de negócios, geram emprego, pagam impostos, são pessoas muito do bem. Existe uma meia dúzia, eu sempre gosto de usar essa expressão, existe uma meia dúzia aí que realmente denigre a nossa imagem e acabam colocando todo mundo dentro de um mesmo pote. E não é a nossa realidade. Tem muito mais brasileiros do bem do que brasileiros mal intencionados. Então, a vinda para cá foi impulsionada pela esposa, vendi negócios que eu tinha no Brasil para vir para cá, mantenho alguma coisa lá, mas business não, transferi tudo para cá.
Iniciei a minha vida aqui numa empresa que chama DSOP, tem no Brasil, é uma empresa de educação financeira. Um ano e meio trabalhando, eu trabalhei para essa empresa aqui e ainda trabalho, né? Sou presidente dessa empresa, mas hoje já num part-time, vamos dizer assim. E o Recomendo nasceu de missão. Quem me conhece nos grupos entende bem o que eu estou falando. Eu não abri o Recomendo em USA pensando no que ele ia me gerar de dinheiro, apesar de ser um business que vai me gerar dinheiro. Mas eu abri com a missão de transformar a cultura do empresário brasileiro e que ele comece a olhar para o outro empresário e gerar negócios entre os membros. A gente começou com 6 membros e não foi uma tarefa fácil. Em um ano eu tive o espetacular sucesso de crescer de 6 membros para 14 membros. Foi assim, sensacional. Mais de 100%. Mais de 100% e que não pagava, a conta não fechava de jeito nenhum. Em março de 2017, eu, enfim, tomei uma decisão de ou vai ou eu desisto desse projeto, né? Eu não aguentava mais o trabalho que isso tudo me dava e o quanto isso me dava retorno financeiro. Como eu falei, não entrei pelo retorno financeiro, mas você não consegue manter um projeto se ele não for sustentável financeiramente. E aí, enfim, eu gosto de falar muito, Deus foi muito bondoso comigo e a partir desse momento de março a gente teve um crescimento espetacular. A gente saiu de 14, 15 membros de março de 2017 para 154 membros em abril de 2018. E o mais bacana, assim, são quase 4.000 referências de negócio e mais de 10 milhões de dólares em negócios fechados, onde é proibido qualquer tipo de comissionamento. Então eu não indico o trabalho do Antônio porque o Antônio vai me pagar uma comissão. Independente de qual seja o business, a venda de uma casa, um contador, enfim, independente de qual for o business, não é permitido o comissionamento. E a gente faz a gente rastreia a empresa que vai entrar, claro que às vezes a gente comete algum erro, mas a gente busca referências dessas empresas para que a gente não evite de que entre no grupo empresas que não são sérias. E hoje a gente tem grupo em Orlando, Deerfield, Pompano, Brickell, que é onde nós estamos hoje, Sunny Isles, e a gente vai inaugurar o próximo grupo em Tampa. Então, o Recomendo, ele é uma missão de vida. Eu acordo de manhã extremamente feliz, porque eu sei que eu, de alguma forma, estou plantando uma semente nessa nossa comunidade e ajudando com que esses empresários vislumbrem uma oportunidade de crescer pouco a pouco. Eu vou aproveitar que você falou que a gente está aqui na Brickell hoje e agradecer um dos nossos apoiadores do canal, a Office & Co., que cedeu novamente essa sala gentilmente aqui para a gente. Então, sempre que você estiver analisando onde começar o seu negócio nos Estados Unidos, considere a Office & Co. Entre em contato aqui nesse e-mail, nesse telefone, fala com a Ana aqui, com a Renata, que elas vão te atender muito bem, eu tenho certeza. Você estava me dizendo que começou, né, puxa vida, vendo os brasileiros ali de uma certa forma desunidos, né? Uhum. E eu acho que nós somos ainda muito desunidos aqui. Sim. Quando que foi que te deu o estalo de falar, puxa vida, eu vou montar esse negócio e eu vou me dedicar para ver esse sonho, essa visão de um dia ver a comunidade mais unida? Vou contar um segredo aqui. Na verdade não é segredo do pessoal do Recomendo, mas eu fui uma das pessoas responsáveis por ajudar no crescimento do BNI. O BNI é um dos maiores grupos de network do mundo, são mais de 8.000 grupos espalhados pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil eu cheguei a gerenciar, administrar, participar de mais de 15, 20 grupos que foram formados no interior de São Paulo. E quando eu vim para cá, eu fui até visitar alguns desses grupos, cheguei a propor para o BNI que ele me autorizasse a ser um representante do BNI para a língua portuguesa. E eles, enfim, não gostaram muito da ideia. E aí eu fui conversar com 3 mentores. Essa é uma dica interessante. Mentor é importante você ter, mas não necessariamente o mentor vai te dar uma resposta que é a correta.
apesar desses 3 mentores, 90% das vezes eles terem acertado, eu agradeço que esses 10% eles erraram, porque os 3 mentores que eu fui, eu falei, olha, eu vou abrir um grupo de empresários para brasileiro. Os 3 mentores responderam, Alexandre, já tentaram isso, você acabou de chegar, você não conhece ninguém, já tentaram isso há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Eu falei, olha, mas eu tenho uma metodologia, eu conheço uma metodologia, trabalhei muito tempo numa metodologia que eu não quero usar a mesma, mas eu tenho alguns princípios que são muito bons de se manter e eu acredito que vai dar certo. A resposta dos 3 foi não faça. Então, esse foi o primeiro motivador, porque eu olhei e falei, poxa, desistiram da comunidade brasileira. Foi esse sentimento que eu saí dessa reunião. Brasileiros que estão aqui há 40 anos e um deles usou essa frase. Eu desisti da comunidade brasileira. Eu só falo inglês, eu não falo mais o português na rua, e quando eu vejo algum brasileiro aí que eu só falo inglês mesmo, que é para não... Então essa frase me machucou no sentido assim, poxa, eu que estou chegando, não falo inglês, e se é uma preocupação que você tem, eu estou aqui há 4 anos e eu ainda não falo inglês, eu não estou dizendo que esse é o modelo correto, não é, você tem que aprender o inglês, mas como eu tive que trabalhar muito nos Estados Unidos, eu tinha 2 opções, ou eu make money, ou eu fazia dinheiro, ou eu aprendia o inglês, e eu resolvi primeiro fazer o dinheiro. E no começo do nosso bate-papo, a famosa frase, Alexandre, não faz negócio com brasileiro, porque brasileiro ele vai te enganar. Então eu vi nisso uma grande oportunidade, uma comunidade desunida, uma comunidade desacreditada e que ninguém mais queria dar a sua cara pela comunidade. Então, se você vai em Orlando, aqui ainda não tanto, mas se você vai em Orlando, eu me tornei uma pessoa extremamente conhecida na comunidade, mas tem alguns motivos. Um deles, eu recomendo, me ajuda demais, porque eu acabo tendo muita visibilidade, mas você vai me encontrar em padarias brasileiras, mercados brasileiros, igreja brasileira, a minha gráfica é brasileira, o meu contador é brasileiro, ou seja, eu faço questão de consumir praticamente 100% da minha vida aqui nos Estados Unidos, a não ser roupa, que você não vai conseguir achar, né, vamos dizer assim, mas praticamente tudo eu consumo da comunidade brasileira. Mesmo ouvindo a frase, Alexandre, se você fizer isso, você nunca vai aprender inglês. Tá bom, pode ser que isso aconteça, mas a minha missão e a minha escolha foi viver dentro da comunidade brasileira. Eu sei que alguns vão falar, talvez não foi a escolha certa. Ok, mas é uma escolha. Eu tenho pessoas que vêm do Brasil que dizem assim para mim, Alexandre, eu quero morar o mais longe possível de um brasileiro para aprender o inglês. Ok, é uma escolha, mas você tem que entender que a sua adaptação vai ser muito mais difícil do que você ingressar numa comunidade brasileira para conseguir fazer sua empresa prosperar, para conseguir emprego, para conseguir fazer as coisas que você tem que fazer. E eu costumo brincar, você fala inglês? Não, você vai morar então no meio de uma comunidade só de americanos. Quando seu vizinho do lado direito é americano, seu vizinho do seu lado esquerdo é americano e da frente é americano. Então você só vai falar good morning para eles, porque você não vai aprender inglês dessa forma. Eles não vão te chamar para jantar. Não vão. Né? Então, o maior motivo foi que eu senti a comunidade desacreditada. E eu falei, eu quero reverter isso. Mesmo nós somos aqui, segundo as estatísticas, mais de 1 milhão de brasileiros vivendo na América e nós temos 150 empresas no Recomendo. Então muita gente já me falou, não, mas você não vai mudar uma cultura. Tá bom, posso talvez não mudar uma cultura geral, mas dá para mudar uma cultura de um bairro, dá para mudar uma cultura de uma cidade. E aí aos poucos, quem sabe você consegue talvez mudar a cultura de um estado e esse é a nossa missão, é o meu desejo. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu vou agradecer mais um membro do Recomendo USA, que é a Harp HR Solutions. Então, pessoal, sempre que vocês estiverem precisando contratar pessoas aqui nos Estados Unidos, eu já contei para vocês o quão difícil é, e a minha experiência foi dificílima. Entre em contato com a equipe aqui da Harp HR Solutions para você ter um processo de contratação muito mais tranquilo do que tentar fazer com uma empresa americana ou tentar fazer sozinho. Tá legal?
Eu confesso que eu não sei se eu te contei essa história, nós sofremos muito com essa meia dúzia de brasileiros que deneguem a Acredito. nossa imagem. E perdemos um bom dinheiro e bastante tempo, que às vezes é até mais caro que o Que dinheiro. dinheiro, verdade. E eu estou muito feliz hoje de fazer parte do Recomendo, porque a gente não vê essas figuras aqui, né? Isso é muito bom. Então há sim essa seleção. Que dicas você dá para nossa audiência que está nessa fase de buscar uma empresa? Está lá no Brasil, que é tão complicado, né? Está ali no Google, está ligando e não tem visibilidade. Que dicas você dá para essas pessoas, para eles escolherem empresas que realmente tenham esses valores que você acredita, que eu acredito e que certamente vão ajudar a comunidade empresarial brasileira aqui nos Estados Unidos? Eu sempre falo, e a gente é suspeito, né? A gente brinca porque você está apresentando o seu canal, eu estou apresentando a minha empresa. Eu sempre falo que você não pode buscar os especialistas da internet. Eu sou um especialista às vezes da internet, você é um especialista da internet, mas o que eu falo assim, olha, você vai querer imigrar para cá, quem que você tem que buscar? É um advogado de imigração. O canal é extremamente importante porque você vai entrevistar pessoas que eu tenho certeza que você vai se esforçar ao máximo para acertar 99% das vezes. A gente comete alguns erros, né? Às vezes, não sei se às vezes você ainda não passou por isso, mas talvez um dia pode ser que você passe, convide alguém que lá na frente você vai descobrir que essa pessoa não é tão boa como se imaginou, vamos dizer assim. Mas assim, escolher os canais certos. Então vamos dar a primeira dica de escolher canais como o seu e mais 2, 3 aí que são muito bons, que passam a informação séria sem querer vender produtos e venderem a si mesmo, vamos dizer, a todo momento. Tomem cuidado. A dica principal que eu falo hoje para todos os meus amigos é o seguinte: contata aí pelo menos 4 advogados de imigração, na minha opinião, é o primeiro passo. É você descobrir com que tipo de visto você pode vir e se você pode vir para cá. Eu sei que muita gente vai usar a estratégia do visto estudante. Está errado? Não. Pode usar a estratégia do visto estudante, mas saiba os prós e os contras do visto estudante. L1, E2, EB5, enfim, que não é a nossa especialidade. A gente só sabe os nomes deles, mas Alexandre, me dá umas dicas aí de como eu vou imigrar. Não, é advogado de imigração. Eu estou pensando em botar o meu produto nos Estados Unidos. Isso toda hora me ligam. Ou perguntam, olha, eu tenho aqui um café, eu tenho aqui uma bebida, eu tenho aqui... Você não me ajuda a colocar os produtos aí? E ele tem que tomar cuidado, porque quando ele lança essa pergunta, dependendo quem recebe essa pergunta, vai falar o quê? Ajudo. Eu tenho total especialidade, vou colocar você nos... Não é verdade. Então pesquisa se esse cara realmente faz isso, se essa pessoa realmente faz isso. Eu sou suspeito, mas eu costumo dizer, eu gostaria de 4 anos atrás, na hora que eu tivesse chegado, tivesse conhecido um grupo como o Recomendo, como a Câmara do Comércio, como o BBG, ou seja, grupos sérios, de brasileiros sérios, e que esses caras sim podem te dar as primeiras dicas e os primeiros passos. E o maior erro que eu cometi, e eu acho que as pessoas não podem cometer, é vir para cá sem fazer um test drive, 60 dias, 90 dias, vai visitar os advogados que você falou por telefone, vai conhecer os escritórios das empresas, porque muito, você sabe disso, vai descobrir que o cara não tem um escritório, ele não tem nem empresa aberta, ele vai terceirizar tudo, então ele é um consultor, mas que ele não vai fazer consulta nenhuma. Então, assim, se eu puder deixar resumindo o marido ou a esposa pega o avião, faz um investimento aí de $4.000, passa aqui 2 semanas e vem de fato conhecer você pessoalmente do canal e você vai poder apresentar para ele várias pessoas, eu vou poder apresentar, ou com quem ele está fazendo esse contato, mas vai conversar e vai conhecer. Esse é um caminho muito importante. E se eu te contar cada coisa que eu ouvi, você falou de ser enganado, né? Um case que eu gosto de falar que é horrível, mas temos que falar. Um brasileiro vendeu a mesma empresa para 5 pessoas diferentes, oferecendo um E2 para 5 pessoas diferentes. Ele vendeu por um valor baixo, prometeu, né? Olha, você investe só 50 mil, você vai ganhar 5 mil por mês. E vendeu para 5 pessoas diferentes e se mandou.
né? Eu acho que tem um canal no YouTube também, essa pessoa. Olha, tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado. E assim, nós brasileiros, eu e você, a gente tem uma péssima cultura, que é a cultura de levar vantagem. É a nossa cultura, é a sua, é a minha, a gente cresceu nessa cultura. Não adianta a gente dizer que a gente não tem essa cultura. Mas a dica para o brasileiro que está nos vendo, não acredite em conto de fadas. Não acredite que você vai comprar uma empresa por 100 mil, não vai trabalhar nada e vai ganhar 10 mil por mês. Isso não existe. Não acredite que você vai começar amanhã a trabalhar na obra e na construção. Não você vai trabalhar na obra, né? Mas você vai investir em flipping, você vai investir nisso e você vai ficar rico. Que conhecimento você tem disso? Ou que conhecimento você tem, né? Então eu sempre falo, o cara falou que ganhou muito dinheiro fazendo flipping, pede para ele os últimos 5, 6 flippings que ele fez, com foto do local, com cronograma da obra, quanto ele botou, quanto ele tirou. Você vai ganhar muito dinheiro com casa de férias. Ok, me mostra aí, me dá uma relação de 10 clientes seus satisfeitos. Pronto. Ele nem responde. Não é tão fácil. E se ele for bom, ele vai entregar uma relação. Sim. E você vai ligar. Então eu acho que o que falta para o brasileiro é investir em questionar, investir em avaliar, investir em verificar. Então, a maior dica é verifique as informações, busque as informações, mas principalmente sai de lá, vem aqui e passa pelo menos duas semanas visitando vários fornecedores de um mesmo produto. Então visita 4 advogados, 3 contadores, brokers de negócios, se você vai comprar um negócio, visita 3, 4 projetos de B5, ou seja, vá atrás, investe em pesquisar. O brasileiro, a gente infelizmente é enganado muito fácil, então tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu falo, nunca faça, entre em contato comigo, então nem comigo faça isso, nem com o Antônio não faça isso. Olha, eu tenho aqui $300 mil para investir nos Estados Unidos, você pode me ajudar? Qual pessoa não pode te ajudar? Então tome muito cuidado e não entregue já para o seu consultor, assessor, tudo aquilo que você pretende fazer. Eu fiz um vídeo logo no começo do canal que se chama, você não assistiu e eu recomendo que assista, chama Os 10 Segredos para Fugir das Consultorias Duvidosas dos Estados Unidos. Vou assistir. Você falou uns 20 dos 10. Vou assistir. Legal. Muito interessante, é exatamente isso que a gente aprendeu. Aproveitar que eu estou falando de consultoria, agradecer mais um apoiador do nosso canal, o IM Group, que também entrou no Recomendo agora, muito bom saber. Ele entrar. Então, pessoal, se você está pensando em fazer investimentos aqui nos Estados Unidos, desenvolver um business plan, está pensando em vir para cá com o visto EB5, L1, entre em contato aqui nesse telefone, nesse e-mail, fala com a equipe do IM Group, eu tenho certeza que essa informação é de qualidade, tá legal? Para a gente terminar, tá? Eu sempre gosto de falar, você voltar no tempo aí, quase 4 anos, e se colocar no lugar de quem está nos assistindo. Que dicas que o Alexandre dá, com base em tudo que você aprendeu, para quem está nesse momento nos assistindo, com esse sonho de montar um negócio ou de vir morar aqui nos Estados Unidos? Bom, primeiro precisa de muita coragem. Vamos ser sinceros, eu falo para todo mundo que está morando nos Estados Unidos, independente se veio com dinheiro, se veio sem dinheiro, se veio com planejamento, você está deixando toda uma história para trás. Uma frase que me arrepiou e até hoje arrepia, um amigo meu me falou o seguinte: você já parou para pensar que a fotografia sua daqui uns 100 anos talvez esteja num quadro de uma família totalmente americana, que ninguém fala português, e alguém vai apontar e vai falar, esse cara é o nosso bisavô que morava no Brasil e hoje veio para cá. Então eu falo que o maior desafio para quem está lá é desligar a relação com o país. Não é esquecer os amigos e a família, até porque eu morro de saudade, visito, minha mãe vem aqui, enfim, até a sogra vai chegar aí rapidinho, mas é muito bom. Eu falo que sogra e mãe nos Estados Unidos é objeto de luxo. Todo mundo que mora aqui quer ter a sogra e a mãe, porque é uma vida que não é uma vida fácil, né?
A gente não vive no parque da Disney, a gente não vive na Universal, a gente... Andando de barco em Miami. Andando de barco em Miami, a gente trabalha e trabalha muito. Apesar de deles verem a gente no Face só andando de barco indo para os parques, mas existe outro lado. Então, a primeira dica é a família estar certa de fazer isso. Eu vejo muitas pessoas voltando porque um dos lados do casal desiste com 6, 7 meses, que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Então a primeira dica é o casal tem que estar unido. Se o casal estiver unido, né? Olha, vamos lá para os Estados Unidos, se tiver que trabalhar na faixa, vamos pegar de todos, 2 públicos aqui, vamos falar de 2 públicos, né? Aquele que vem sem muito recurso, então tem que sentar e falar, olha, se a gente tiver que trabalhar na faxina, na construção, na limpeza, vamos, então vem que você vai dar certo. Quem trabalha aqui nos Estados Unidos dá certo. E tem aquele outro público, que é um público que vem com recurso, e aí ele vai comprar um business, montar uma franquia, abrir uma filial, também tem que se preocupar muito com o parceiro que, entre aspas, não vai fazer nada. Esse, talvez, do que eu vi nesses 4 anos, é o que pega. Seja o homem ou seja a mulher. Um deles vai ficar meio que ocioso, não fala a língua, não conhece muita gente. Então, a dica principal é a união do casal. Muitas pessoas perguntam, você não perguntou, fala assim, pô Alexandre, mas você se arrepende? Ou você tem saudades do Brasil? E aí eu falo 2 coisas, saudade todos os dias. Todos os dias. Eu gostava muito de jogar bola com os amigos, ir no campo de futebol, enfim, várias coisas que só lá dá para fazer. Comidas, sinto muita saudade de algumas coisas que a gente tem lá, apesar daqui a gente ter quase tudo, né? Agora, se eu penso em voltar para o Brasil, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sou um cara que ama o país, mas eu digo infelizmente não. Hoje, infelizmente, a gente mora num país de terceiro mundo, é triste dizer isso, corrompido, e não é só o partido político que está corrompido, é a comunidade que está corrompida. Nós, vivendo lá, estávamos corrompidos. Sempre falo, quando você deixa de pagar imposto, quando você faz uma carteirinha de estudante não verdadeira, quando você paga o guarda para não tomar multa, né? Então é uma sociedade que ela precisa de qualquer jeito de uma educação séria, que é o que a gente vê aqui. Se você falar para mim o que você ama nos Estados Unidos, aqui existe preto e branco. Não existe cinza, não existe degradê, isso pode, isso não pode. Eu brinco, né? Eu posso ir de pijama no mercado? Pode. E os americanos vão. Eu posso atravessar fora da faixa de pedestre? Não. Né? Eu posso. Então aqui as regras são cumpridas. Eu falo para quem está lá, tem que experimentar. Nem que seja passar o primeiro ano como estudante, que para mim quem tiver condições talvez é a melhor opção. Vem aqui um ano como estudante, aí conhece os brokers, conhece a IEM, faz um teste, e aí vem. Se você, enfim, está num momento que você fala, não, quero abandonar tudo e ir para os Estados Unidos, primeiro converse com a família, segundo, acha um lugar legal para você ter pessoas que vão ser a base. Eu só tive sucesso nos Estados Unidos porque eu tive 3, 4 pessoas que me deram a mão e falaram, vem comigo que eu vou te ajudar. E você vai precisar disso. Então, você passou por experiências negativas, mas você vai precisar disso. Não tem como você fugir. E entre ser pego na mão por um americano, é melhor ser pego na mão por um brasileiro. Eu sempre falo que talvez a nossa nação é a que mais quer ajudar as pessoas. O americano não tem um coração tão quente, né? O americano mesmo fala, ele é mais frio, né? Ele demora 6 meses para ser seu amigo. O brasileiro demora 6 minutos. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Que a gente acaba pegando confiança. Mas, assim, junte-se a pessoas bacanas, procure lugares interessantes, pesquise, vou morar na Flórida, no calorzinho, ou vou morar no norte, que tem mais possibilidade de emprego. Então, acho que essa pesquisa antes de vir é importante, é importante. Então, a dica é estar unido no casal, vir com vontade de botar a mão na massa, independente com que dinheiro vai vir, e
se una com pessoas do bem. Esse é o segredo, os 3, né, que eu usei e que deu certo. Eu concordo. Alexandre, foi um prazer. Não, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Convite. Eu tenho certeza que foram dicas muito valiosas. Enquanto você estiver em Orlando, vamos fazer um vídeo lá em Orlando. A gente tem uma sede lá, você está convidado. A Office & Co é o melhor espaço da Brico para qualquer brasileiro estar, né? E eu tenho um espaço lá muito bacana, não é um cowork, mas é um espaço que eu sempre digo que é a casa do empreendedor brasileiro nos Estados Unidos. Lá você tem café free, você usa a sala, você participa, você está com a gente vai atender vocês lá com o maior prazer, vai ser uma honra ter vocês lá com a gente. Eu preciso fazer um vídeo que já me pediram no canal, que é morar em Orlando ou Miami. Aí é uma boa discussão pra gente ter. Para mim não tem discussão, Orlando é melhor, mas pode ser que alguém de Miami vai achar diferente. Pessoal, você que esteve com a gente hoje, muito obrigado pela sua audiência. Fique comigo aí no canal. Um grande abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoeempreendendo@gmail.com.